Fala galera, eu sou o Gustavo Falcão e você está no canal Design Oficina. Bom gente, como prometido em alguns vídeos atrás, a gente vai fazer hoje aquele gabarito para girofix. Algumas pessoas acabaram pedindo no vídeo, né? Eu dei uma estimulada, perguntei se você queria ver, se você não queria ver, e a galera acabou pedindo, então nesse vídeo a gente vai fazer um gabarito bem simples, mas funcional e para você também botar a sua criatividade para jogo aí, você conseguir fazer o seu gabarito também. Não é muito complexo, pelo contrário, é uma coisa bem simples, não sei se tem muito como complicar mais do que isso, mas é isso aí, vamos começar a fazer que eu acho que você vai gostar desse vídeo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like no vídeo, toca no sininho também e vamos lá. Bom, eu vou começar cortando dois pedaços desse MDF só pra gente fazer o teste depois. Então eu vou cortar dois pedaços de 20 centímetros aqui. Isso, dois pedaços de 20. E eu vou cortar também desse pedaço de MDF que já está com 10 centímetros nessa direção, né? Assim ele já tem 10 centímetros. E eu vou cortar uma ripinha aqui de 25 e mais um pedaço de 7, 7,5. Então o total que você vai precisar para fazer o seu gabarito vai ser 10 por 10 centímetros, beleza? De um MDF de 18 eu acho que vai ser mais do que suficiente, tá? Então, vamos começar aqui. Bom, então como eu falei, a gente vai fazer com esses dois pedaços aqui, ó. Os dois têm 10 por 7, 7 e pouco. Esse 7 e pouco pode vir a ser 6, 6,5, enfim. Acho que no mínimo 6 centímetros. E aqui eu tô botando 10, vocês já vão entender por quê. Esse carinha também saiu de uma ripa de 10, então ele tá com 10, 10 e um pouquinho, né? E aqui a gente está com 2,5 centímetros, beleza? Mas antes da gente começar a montar, eu quero fazer algumas marcações para os furos, né? Esses furos vão ser as coisas mais importantes do nosso gabarito, porque são eles que vão guiar os futuros furos que a gente vai fazer na peça para o nosso girofix dar certo. Então, ó, o que vai acontecer aqui, ó? Vocês viram que eu peguei esses pedaços de madeira com 10 centímetros. A nossa furação vai estar exatamente no meio dela, para que eu possa usar tanto de um lado, né, da peça, da lateral, da base do nosso armário, quanto do outro. Então eu vou usar um lado e o outro. E para isso é importante que esses furos fiquem exatamente no meio. Independente de estar com 10, 10 e pouquinho ou 12, o furo tem que estar exatamente no meio, tá bom? Então, ó, isso aqui vai ser o formato mais ou menos de montagem. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essa peça maior e vou fazer a minha marcação aqui de um lado. Vou virar o meu graminho. Para quem não sabe usar o graminho, eu vou deixar um vídeo aí para vocês que eu explico tudo sobre o graminho, as vantagens dele e um monte de coisa mais. Ó, e vou aqui fazer outra marcação. Reparem só, a gente tem dois riscos aqui, mas pela proximidade desses riscos já dá pra gente saber onde está o meio, né? Eu fiz dos dois lados. Então, o que importa não é exatamente em cima da linha, é o meio das duas linhas. Se a linha tivesse exatamente em cima uma da outra, tudo bem, seria em cima da linha. Mas nesse caso aqui, opa, quase caiu. Nesse caso aqui, eu vou pegar o centro das duas linhas para fazer minha furação, tá? Então, deixo essa peça aqui e vou agora fazer nessa peça daqui. Deixa eu ver se eu vou usar ela assim ou assim. Vou usar ela assim. Então, vamos lá, vou fazer aqui no topo do meu MDF, ó. Dessa ripinha. E é interessante a gente saber o seguinte, gente, às vezes, para um gabarito dar certo, a gente tem que fazer ele algumas vezes mesmo. 2, 3 vezes, às vezes é necessário porque ele não vai sair exatamente certo. Mas o importante é a gente entender o conceito, né? A gente entender como fazer para quando a gente realmente quiser fazer o nosso, a gente ter a noção de como fazer e conseguir fazer ele uma vez, ou duas, ou três, quantas forem necessárias para ele dar certo, porque o gabarito é isso, você faz uma vez e você depois usa ele para replicar muitas vezes, então ele tem que estar perfeito, beleza? Bom, então o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem exatamente o centro dessas duas peças. Essa peça vai levar um furo assim, essa peça vai levar dois furos assim, beleza? Então quais são as próximas medidas que a gente vai precisar aqui, ó? Bom, aqui é o seguinte, ó, essa parte aqui do gabarito, ela vai depender um pouco da espessura desse cara, então
eu vou botar, vou apoiar um em cima do outro. Quando eu colar, eles vão ficar faceados, exatamente faceados assim, tá? Então eu vou segurar eles assim, ó. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma régua, vou apoiar aqui e vou marcar 24 milímetros para eu fazer a minha próxima furação, tá? Então, vou apoiar aqui pra gente fazer, ó. Deixa eu só conferir se ele está alinhado. Me pareceu bastante alinhado. Vou apoiar minha régua. E pronto, eu tenho minha marcação de 24 milímetros. Essa marcação vai ser para furação da castanha, tá? Vocês vão ver como é que vai funcionar isso. Se você não estiver entendendo muito bem essas medições, no vídeo anterior, como a gente fez na peça, eu fui explicando passo a passo, eu acho que dá para entender melhor por que dessas medidas, 24 milímetros, o centro, a próxima que a gente vai pegar com 12 milímetros, você pode entender um pouco melhor lá. Mas eu tenho quase certeza que quando terminar aqui você vai entender um pouco melhor, eu posso explicar um pouquinho melhor. Por enquanto, vamos só replicar essas medidas, tá? Então, daqui, ó, até a minha marcação, 24 milímetros. Se você tirar isso marcado daqui até aqui, não vai dar certo, tá? Então, ó, vou deixar essa pecinha separada. E agora eu tenho que marcar essa peça que tem 18 milímetros. Eu preciso de 6 milímetros de uma das laterais até o risco, ou 12 de uma das laterais até o risco, tá? Então eu vou pegar aqui 6 milímetros, vou apoiar ela aqui. E ó, marquei esse pontinho aqui, até estiquei um pouquinho para o lado, então são 6 milímetros de cima para baixo e 12 de baixo para cima. É um furo só que a gente vai fazer, tá? Vou até conferir esses 12 aqui, ó. Beleza, tá certinho. Bom, agora eu já tenho essa furação, eu já tenho essa furação, que no caso aqui, essa daqui vai furar o furo de 8 milímetros pro pino ser passante. A gente tem aqui o furo da castanha. E o próximo furo que a gente tem que fazer é pro pino pegar a rosca, né? É pro pino fazer a fixação na peça. Lembrando, se você não está entendendo muito bem, o vídeo que eu já deixei aí nos cards falando de girofix, como você instalar girofix sem gabarito, vai te explicar melhor um pouco isso. Aqui a gente vai mais se atentar a fazer o gabarito mesmo, beleza? Bom, agora essa marcação de 12 milímetros que eu fiz aqui, e 6, né, na verdade, eu vou usar o 12 agora, como eu expliquei para você, eu marquei com 6, mas o 12 também é bem importante. Eu vou botar de novo a minha peça daqui, tá? Porque a gente vai usar esse gabarito em duas posições diferentes, dependendo do que a gente esteja marcando com ele, tá? Então, ó, vou botar nessa posição e vou marcar de novo, vou usar essa lateral aqui e marcar, aí sim, os 12 milímetros que a gente vai fazer, tá? Então eu vou marcar aqui 12 para a gente fazer uma dessas furações também. Então eu tenho esse furo aqui com 12 daqui até aqui e 6 daqui até aqui. Esse furo a gente vai fazer com 8 milímetros, uma broca de 8 milímetros, tá? A gente tem a partir dessa linha, né? Porque, ó, lembrando, ó, esse cara veio para cá para fazer essa simulação. Por quê? Quando a gente usar isso aqui, ó, ele vai fazer esse batente. Então o importante é dessa medida, que no caso do risco, para fora. Beleza, do risco para fora a gente tem 12 milímetros e 24 milímetros, tá ok? O da frente vai ser para castanha, esse de trás vai ser para fazer o pino, para o pino fazer a fixação na rosca, tá? Então vamos furar, vamos montar que você vai entender melhor como é que vai funcionar isso aqui. Agora o que eu tenho que fazer é colar essas duas partes, como a gente havia simulado aqui, né? Eu vou colar ela aqui na parte de baixo, lembrando o seguinte, os 12 milímetros que a gente botou aqui é para a parte livre, e os 6 vai ser colado aqui, né? Então, do furo até a parte de cima, que tem um menor espaçozinho, a gente cola, e a maior a gente deixa para baixo, tá? É importante você colar isso aqui muito certinho, tá? As faces têm que estar perfeitamente alinhadas, e aqui a parte de trás também. Agora um detalhe que legal é o seguinte, ó, se eu posicionar esse pedaço de MDF exatamente aqui na minha linha, nessa linha que a gente fez aqui, ó, e jogar ela pro meio, eu não sei se a gente vai conseguir ver daí, ó, mas os furos batem certinho. Então essa medida do 12 que a gente marcou daqui pra cá,
e a medida que a gente marcou da linha até esse furo tem que ser as mesmas, tá? Porque quando a gente posicionar o gabarito na hora de fazer a furação, essas medidas têm que casar certinho, beleza? Só uma curiosidade aqui, então vamos fazer essa colagem. Bom, beleza, nosso gabarito já está colado e agora a gente vai fazer o teste. Então eu tenho aqui as nossas duas peças, essa vai simular a base e essa daqui é a lateral do armário. A lateral vai vir por fora, tá? Então vai ficar desse jeito aqui, ó. Bom, para quem já tem uma noção aí de como funciona um girofix, então essa parte aqui que vai estar com a face batendo no topo, ela vai receber o pino. Então é um furo aqui, na verdade um de cada lado, né? Para receber o pino. E essa parte daqui, que vai bater com o topo na face da outra peça, ela vai receber tanto o furo para castanha, quanto aqui no topo vai receber o furo para esse pino que está aqui entrar livremente, né? Vai ser um furo livre. E o que eu vou fazer aqui então? Ó? Sabendo então que essa peça é do pino e essa é da castanha, ó, o meu gabarito vai vir assim. Ah, tem um detalhe que é o seguinte. Tem muita gente que pega o gabarito e põe como se fosse uma peça dessa aqui, ó. A pessoa fixa aqui do lado, e aí quando tá usando, por exemplo, aqui nessa lateral, a peça vira um batente. E tem que botar nos dois lados. Quando tá usando na outra, a pessoa libera isso aqui para ela poder correr livre aqui na peça e o batente funcionar desse outro lado. Mas eu não vou usar isso aqui não. Isso aí é uma coisa que você pode fazer. Eu poderia cortar essa peça ao meio, porque eu só preciso de um furo nesse batente, fixar um aqui, fixar outro aqui. Mas, como eu falei, eu acho isso aqui um pouquinho desnecessário. Eu acho que tem outras situações que a gente vai querer botar a peça, o gabarito um pouco mais para dentro ou um pouquinho mais para fora, e a gente vai ter que recalcular de outra forma, beleza? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou alinhar aqui na lateral, bem certinho aqui, ó. Alinhar bem certo e vou prender com grampo. Eu vou fazer isso em todas as laterais. Lembrando então, ó, esse cara que estava aqui na base, eu vou fazer o furo de 12, mais um detalhe, eu estou usando mini fix, tá? Que tem diâmetro de 12 milímetros. Existe o girofix, que tem um diâmetro de 15 milímetros. E se eu não me engano, algumas medidas aqui acabam alterando de um para o outro. Então tudo que você está vendo aqui é em relação ao mini fix, beleza? Então, ó, tá batendo aqui na lateral, eu vou fazer esse furo grande. Depois arrasto para esse lado daqui, tá batendo aqui na lateral, faço mais o furo grande. Vocês lembram que a gente fez o furo exatamente no meio? Eu falei que tinha que ser no meio, não é? Porque uma hora essa face vai virar referência para o furo, outra hora essa face vai virar referência. Então se esse cara não estiver exatamente no meio, se ele tiver um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro a mais, vai dar erro aqui na hora, tá bom? De você fazer a sua montagem. Então tem que estar no meio certinho. Arrasto para cá, faço furo de 12, para cá faço furo de 12. Ah, e quando eu prender, fizer o furo de 12, eu já faço aqui o furo de 8 também, tá bom? Então faço esse furo daqui, faço aquele furo de lá. Faço daqui, faço de lá. Depois eu pego o meu gabarito, que vai estar nessa posição, ó. Tá? Ó, aqui, ó, a madeira vindo, ó. Eu pego o meu gabarito e vou jogar assim, tá bom? Por quê? Vou prender aqui e aí eu vou fazer aqui no meu furo de 5, que tá já calculado para ele acertar no ponto perfeito aqui, vou prender aqui e vou apertar também. Vocês lembram dessa linha daqui? Essa linha é essa mesmo daqui, tá? Então, essa linha até o furo tem 12 milímetros, assim como essa parte daqui vai ter nessa furação. Então, eu vou fazer isso, eu vou prender isso aqui, vou fazer todas as furações e depois a gente volta para testar, beleza? Eu já tô aqui com a minha broca chata de 12. Lembrando uma coisa, eu falei isso no outro vídeo, mas não cheguei a falar nesse. Para você fazer esse tipo de coisa, um girofix, ou furação para girofix, essa broca chata não é indicada, porque olha o tamanho aqui, deixa eu ver se dá para você ver, olha o tamanho da ponta dessa broca. Então o ideal aqui é uma broca Foster. Só que eu tenho a broca Foster de 15, que é para o girofix, mas não tenho a de 12, que é para o minifix, então para modo de demonstração eu vou fazer com essa broca aqui mesmo, porque eu preciso do diâmetro exato, tá? Não tem problema se ela varar um pouquinho aqui, porque a gente só está fazendo demonstração. Então, vou fazer essa furação aqui. Mais uma coisa importante, você tem que calcular a profundidade também, tá? Então, ou você marca uma fitinha na sua broca, alguma coisa você tem que fazer. Lembrando que a profundidade, por exemplo, desse furo aqui de 12 é 10 milímetros no MDF. Se você tem mais 18 aqui, se você tem um gabarito de 18, você tem que calcular esse 18. Então são 28 milímetros para a broca afundar. Então, dessa parte aqui que ela começa a ficar chata para cima, você marca uma fitinha com 28 milímetros, tá? Então vamos lá.
Bom, eu resolvi terminar essa furação aqui na parafusadeira por vários motivos. Primeiro que numa situação real de montagem, a gente vai ter uma lateral, uma base de armário muito grande e elas não vão caber na furadeira de bancada. Então, realmente se faz esse tipo de coisa na furadeira, na parafusadeira. E o nosso gabarito, ele tem algumas espessuras aqui, esse 18 milímetros, esse outro 25 milímetros que eu fiz aqui, eles servem exatamente para guiar a broca, ou seja, para a broca entrar bem perpendicular na madeira. Então eu gosto muito de usar a furadeira de bancada para evitar, né, esse tipo de erro, para a broca entrar, ela não entrar torta, mas o gabarito ele já ajuda nisso, ele já serve para isso. E como eu falei, situação real é para fazer com parafusadeira mesmo, então vamos continuar com ela. Bom, já está tudo furado aqui, ó, os 2 furos, tá, dessa peça e os 2 furos dessa peça. Agora vamos montar esse conjunto, vamos ver no que deu. Bom, pessoal, é isso aqui, ó. Como vocês estão vendo, a gente conseguiu acertar os buracos, tanto que entrou direitinho. Essa face aqui ficou bem interessante. Lembrando que esses furos aqui são porque eu tava usando a broca chata e não a broca Foster. Esse alinhamento ficou ótimo, ficou bem legal. Agora eu confesso que eu não fiquei muito satisfeito com esse alinhamento daqui, ó. Ele ficou um degrauzinho, tá? Eu acho que dá pra ver daí, ó. Eu até tentei jogar para um lado e para o outro, mas... enfim, eu acho que não ficou tão interessante. Por que eu acho que não foi a coisa mais interessante do mundo? Bom, eu tô vendo aqui nessas laterais que ele tá bem alinhado, tá bem satisfatório. Mas quando a gente aproxima aqui da peça, parece que uma das faces, essa face daqui, por exemplo, chega antes e essa aqui não chega. Então eu não sei se essa colagem não tá muito interessante. Eu sei que, ó, na minha marcação, o furo tá bem no centro aqui e os outros furos estão bem no centro aqui. Outra coisa que eu acho que pode não ter dado muito certo é porque a furadeira de bancada, que eu fiz esses furos aqui, ela nunca é totalmente regulada. E é muito difícil regular, porque uma coisa é uma serra, né, que você tem a serra numa chapa, e a chapa pode inclinar assim ou assim, você regula. Outra coisa é um pino, que no caso é a broca, que ele pode inclinar para qualquer lado, e pode inclinar para mais de um lado, quer dizer, ele pode estar inclinado para lateral e para frente ao mesmo tempo. Então a furadeira de bancada é um negócio realmente muito complicado de deixar retinho, tá? Por isso que existem alguns percalços nesse sentido. Mas é isso que eu falei, você tem que fazer 1, 2, às vezes 3 vezes para o negócio dar completamente certo. O conceito é esse que eu passei para você, tá? Agora que é o seguinte, ó, para você que não entendeu muito bem, quando a gente encosta a peça assim, tá? A gente faz o furo da castanha e esse furo daqui. Por que esse furo, esse menorzinho, tá aqui do lado? Porque, na verdade, a gente continua usando esse cara aqui como batente, mas a medição vira outra. Vocês lembram que a gente usou o mesmo 12 daqui para esse 12 daqui? Então, quando eu pego esse cara aqui, né, agora não mais na castanha, quando eu faço o pino, e jogo aqui para fazer o furo do pino, eu já calculei essa distância para bater com esse cara daqui. Então, quando eu faço a montagem, o pino que está dentro dessa peça, ele vai casar certinho na furação dessa outra peça daqui, beleza? Bom, galera, é isso. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado esse vídeo, que tenha conseguido contribuir com alguma coisa. E eu espero que você faça também um gabarito de Girofix, tá? O Girofix ou Minifix. E se você ainda ficou com alguma dúvida, bota nos comentários, cara. Vamos falar um pouco a respeito disso, que esse aqui é um assunto relativamente complexo, né? Principalmente quando se trata de gabarito, que são várias medidas. Mas eu acho muito legal, acho muito interessante e é bom que a gente fale a respeito mesmo, beleza? Então, ó, não esquece, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like no vídeo, toca no sininho para receber todos os vídeos que eu lanço e um abraço, até a próxima, valeu!